Não, eu lembro que você chegou num vídeo. Eu não lembro qual foi. Eu vou te falar qual foi. Fala Foi aí. muito legal. Era um vídeo que você falava que já é um tema polêmico, é uma das perguntas, mas que é da diferença do gay pro LGBT. Que o gay queria respeito e o LGBT queria militância. Fala um pouco disso, que foi o vídeo que você chegou. Que bom então que foi esse vídeo, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a diferença disso. Então, quando se fala a respeito de sexualidade, todo mundo já fica com medo, né? Porque hoje você tem uma militância LGBT que basicamente, se você não concorda com eles, você se torna um criminoso. Exatamente. Tá? Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Gente, nós não estamos aqui combatendo sexualidade de ninguém, porque você pode ser o que você quiser e eu não me importo real. Agora, é muito diferente da militância LGBT que vai impor várias coisas. Sentimentos, vai impor a visão de mundo deles. Gênero, tudo. E se você... Criança. E se você falar não pra isso, você se torna um criminoso. É como se eu falasse assim, eu sou cristão. Se você não acredita em Deus, que Jesus é o Salvador, você é um cristãofóbico. Que isso? Isso soa democrático? Não soa. Não é um pouco democrático. Então eu sempre coloco isso porque as pessoas, enfim, por conta de mídia, por conta de influenciadores, enfim, de esquerda, que gerou um medo tão grande nas pessoas de falar sobre isso, você pode xingar qualquer pessoa, né? E falar dar opinião, na verdade, sobre qualquer pessoa. Sobre padre, pastor, padre não sei o quê, pedofilia, pastor, ladrão, cristão é isso, fulano é aquilo, polícia é isso, é aquilo. Mas quando você vai falar da militância LGBT, você não pode. É uma pergunta, assim, porque eu te pergunto isso porque é uma das minhas bandeiras. Sim. Que talvez se foi um movimento social um dia lá na década de 70, com os caras levando porrada em Nova York, aquele pessoal deve ter vergonha do que virou. É porque eu não enxergo como um movimento social que luta por direitos. Eu enxergo como um puxadinho político. Vou te dar um exemplo. Né? Assim, queríamos poder adotar uma criança ou casar no cartório, alguma coisa desse tipo. Conseguimos. O que a gente faz com isso? A gente briga por pronome, por banheiro. Então, assim, é o que eu sempre falo pra vocês. Isso aqui é um puxadinho da esquerda. Sim. Né? Essa narrativa de vocês, que é o país que mais mata LGBT no mundo, e que eu acho que é a bandeira de todos que estão ali no Congresso, é uma grande mentira. Não, e aí eles vão levantar a bandeira do Hamas, bandeira enfim, da Palestina. Vai lá falar que não, eu quero ter um banheiro próprio, você não vai voar de um prédio, porque os caras fazem dessa forma. Então, as duas maiores paradas LGBTs que tem no mundo, Israel, né? Israel e Avenida Paulista. Então, que país é esse onde você tem aí, não sei a porcentagem de homossexuais no mundo ou no Brasil, mas, sei lá, por dados, eu acredito de trans e tudo, sei lá, sejam 2%, 2%, que eu acho que ainda, enfim, é muito. Mas 2%, eles têm representatividade em tudo. Tudo. Todos os filmes têm um homossexual, todos os seriados, todos os documentários, roupas, tem um mês só pra eles, né? O Pride Month lá nos Estados Unidos. Enfim, tem várias políticas sociais, etc, que os caras fazem só voltado pra isso. Então, assim, não é uma luta por direito. O que eu falo pra vocês é assim, gente, a gente tá no país, por exemplo, de Ludmilla, de Anitta, de Pablo Vittar, mas já foi o país de Cazuza, de Renato Russo, de Cássia Eller, né? Sim. Tudo bem que a nossa cultura despencou de qualidade, mas assim, você tá falando que esse país é o que mais mata. Olha a Farm de Amoedo no Rio de Janeiro, Carnaval de Salvador, Bloco de Ivete, de Cláudia Leite. É deste país que estamos falando. Este é o que mais mata? Não, nós estamos falando do país do Clodovil. Exatamente. Do Clodovil, que falava abertamente já naquela época sobre ele não concordar com diversos pontos que essa militância fazia. Então, sim, é um ponto que fico feliz de ter, enfim, compartilhado e te seguido a partir desse vídeo. Foi muito legal, você entrou nessa diferença do gay e do LGBT. Porque eu valorizo quem tem uma honestidade, mesmo que seja difícil, porque esse meio é muito persecutório. Mas olha só, a gente tem que ser honesto no sentido, esse dado de que é o país que mais mata LGBT no mundo, ele é de uma ONG que chama Grupo Gay da Bahia, que eles contabilizam todas as mortes a partir de notícias de jornal. Ou seja, a partir desse pressuposto, ele já não é dado oficial, tá? Então, por exemplo, se cair um raio em mim, tô na conta. Se tiver briga entre pontos de prostituição, cai também na conta. Isso.
já que entramos nas polêmicas, eu quero te fazer algumas perguntas. Vai lá, mete bronca. Vamos lá. A primeira pergunta eu não respondi, né? Vou tentar ser breve. Vamos voltar lá. A gente volta. Beleza, vai lá, mete bronca. A gente entrou nas polêmicas, vamos embora. Vamos à porta. Eu quero saber o seguinte, como é o clima no Congresso Nacional fora dos recortes de internet? Por exemplo, Sim. ano passado a gente teve aquela questão com a Júlia Zanata, Tá. com a Erika Hilton, e que foi uma delícia acompanhar, era uma quinta série. Aquilo lá era um puxadinho da quinta série, uma delícia. A hora que tirou aquele corte do celular, como que é o clima? Entrei no elevador, encontrei a Erika Hilton, dou bom dia. Cara, Encontrei Glaze Hoffman, falou lá, boa tarde. Existe espaço pra isso? Como é? cara, existe, eu sou muito de boa, porque pra mim, ser tolerante é tolerar o intolerável. É como perdoar. Perdoar o perdoável não é perdão, você tem que perdoar o imperdoável. Então, eu de fato sou tolerante. Eu converso. Essa é a sua maturidade. Eu olho, tipo assim, eu troquei, teve um dia, tipo assim, eu tava com a minha filha, com a Aurora. O bolo tava passando, eu brinquei, ó, filha, já vi um bolo andando. Brinquei, assim, deu uma desconversada, assim. E ele dá oi? Como que é? Ele Responde, assim. Eu acho que existem momentos, assim, existem fases mais tensas no Congresso, existem fases que Não, porque eu já vi entrevista da Erika mais de Hilton boa. falando, não se dialoga com fascista. eu já vi ela Exemplo. falando também que nem óleo e tal, mas é mentira, nesse dia Isso que eu ia mesmo. falar, existe esse espaço pra dar olá, como vai, boa tarde. Claro que tem. Você tem ali, por exemplo, nesse dia mesmo lá do celular da Zanata, né? Que ela foi e falou, nossa, ela tava xingando uma mulher. Tava xingando uma mulher. A Érica tava xingando uma mulher que era de direita, na comissão da mulher, com a ministra da mulher lá, e falando que tava defendendo a mulher. E eu falei, pelo menos ela é ela. E aí depois ali, eu fiquei zoando, pô, fica na sua aí e tal, tudo mais, brincando assim. E vários momentos, porque, por exemplo, ela tá conversando com alguém assim, a gente zoa, brinca e tudo, mas lógico, não tem nenhum tipo de diálogo, eu com ela, de tipo, brincar eu com ela assim, do tipo, vamos zoar aqui juntos. Não, mas eu sempre tento ficar de boa. Existem pessoas que de fato eu não converso, não olho, que é por questão de insalubridade, que é tipo o rachadinha. Então, pô... Mas aquilo ali não dá. Não dá porque é um nível de desrespeito, de baixaria, de falta de dignidade absurda. Eu acho que, bicho, Érica, esse pessoal assim, Boulos, os caras têm uma defesa ideológica cega, sabe? São ventrílocos. Ela tem essa bandeira aí do 6-1, tá? Sim. E que você precisa ter diálogo pra passar aquilo no Congresso. Aham. Ela, sendo de um partido radical, Sim. como o PSOL existe espaço pra um deputado de esquerda do PSOL aprovar um projeto nesse nível, sendo radical do jeito que ele é? Não tem, até mesmo porque na entrevista lá, não sei se foi pra Globo, a Erika Hilton passou uma vergonha que o cara perguntou, você tem algum estudo de impacto econômico sobre essa sua medida? Não. Ela falou que não tem, então como que você propõe uma coisa que você não tem impacto econômico disso? Ou seja, é literalmente pra uma questão populista, porque se for assim... Exatamente. E você acha que passa pelo menos 5-2? Então, Vai existir, você acha que vai existir esse diálogo eu de acredito que 5-2? seja um ideal, eu acredito que a própria escala 6x1, ela tira até mesmo a dignidade da pessoa de ter enfim, um tempo livre para poder fazer o que ela quiser. Se, por exemplo, ela precisa ir num hospital, ela precisa, sei lá, resolver alguma coisa talvez estética, sabe, do nariz dela, do dente dela, não tem tempo, então não tem tempo de viver a vida dela. Só que isso são vários fatores. O fator de que nós temos uma CLT extremamente moldada pela Carta de Lavoro, né, de Mussolini, ou seja, ela tem um Estado grande que não impede, ou digamos assim, um livre renegociação das medidas trabalhistas entre o empregador e o empregado. Então, por que tem gente que sai daqui do Brasil para poder ir lá para os Estados Unidos, muitas vezes trabalhar em escala 7x7? Porque lá você vê o fruto do seu trabalho sendo empenhado, você consegue ver que o seu dinheiro tá valendo a pena. Então aqui no nosso país são várias medidas. Eu não tô dizendo tipo, agora você tem que ir lá conversar com o seu patrão. Eu sei que não é assim. Sim, claro. Mas são vários fatores, né? Exatamente. Fatores, por exemplo... eu vi você falando que o funcionário, o colaborador, deveria poder escolher a quantidade de horas que ele quer trabalhar. Sim, hoje, né? por exemplo, você não tem uma liberdade do tipo de você fazer essas negociações como há, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Sim. Pelo contrário, tem empresas que tem que ter uma reserva só de reclamação trabalhista, porque a gente entra lá só para poder tirar uma grana a mais do empregador. E a gente sabe que, mais uma vez, é uma série de medidas que fazem a gente estar nesse estado ruim da pessoa trabalhar tanto e receber pouco. Primeiro, nesse trabalho
se eu não me engano, são 142 dias, eu acho, 142 dias só para poder pagar impostos. Foi agora, né? No final. Exatamente, no final nós estamos em final de maio. Inclusive o Jornal Nacional me surpreendeu, fez uma matéria sobre isso, meio de crítica, que a partir deste dia você pode ganhar dinheiro. E deixa eu fazer uma pergunta. Como que você acha que você conquistou o respeito que você tem sendo tão jovem? Porque você chega no primeiro mandato, Sim. E hoje você, assim, pelo menos mediaticamente, eu não sei como funciona em termos de politicagem dentro do Congresso, mas o que nós, em termos de público, assistimos enquanto consumidor de mídia, de portais e de televisão, diria que você hoje é o deputado mais relevante mediaticamente, né, que mais reverbera aí na mídia da direita. E até, assim, arrisco a dizer que da esquerda quem mais aparece na mídia é Erika Hilton. Eu acredito que vão ser as duas maiores votações do ano que vem de direita e esquerda, né? Eu sempre traço esse paralelo, né, do mais relevante na direita e o mais relevante na esquerda. E fica a pergunta pra você, como que você conquista o respeito e esse posto sendo tão jovem? Eu acho que a comunicação, ela não tem segredo. Muitas pessoas acham que é por conta do fundo preto, da blusa preta, das edições. Não é isso. Eu acho que do tanto que eles fazem também e não dá nem 1%. Não, mas peraí, você já era antes do vídeo do Pix, né? Quando você fala de vídeo preto, de blusa preta... Não, eu digo assim, que isso foi eu acho que foi um marco, digamos assim, histórico. Foi um divisor de águas na tua vida? Eu acho que pode ter sido no seguinte sentido, de que, poxa, um vídeo fazer com que o governo Lula recue sobre uma medida fiscal... Tipo, isso mostrou que não eram só vídeos. A força da internet, porque as pessoas ficam assim, não, é só videozinhos e tal. Opa, esse tempo não é videozinho agora e também não era videozinho esse tempo todo. Porque todos esses vídeos, seja os vídeos que eu fiz antes da minha campanha, os vídeos que eu já falei sobre Felipe Neto, que tá lá, inclusive até hoje um dossiê sobre ele... Todos esses vídeos, quem tá de fora e é da política velha, fala, só videozinho, o cara que tá lá falando. Só que eu fui construindo isso ao longo do tempo. Então, eu não sou um ex-Big Brother que, tipo, ganhou um monte de seguidor num dia, no outro ninguém me lembra mais de mim. Então eu posso botar que este vídeo foi um resultado de vários vídeos? Com certeza, de anos, na verdade. Já teve vários vídeos meus que nunca bateram 1 milhão. Mas eles fizeram um levantamento, não sei quantos vídeos meus que bateram já mais de 1 milhão de visualizações. Pra quem olha de fora, fala assim, só um vídeo aí qualquer. Mas todo esse tempo eu tava lá, eu tava fazendo as fissuras nele, entendeu? Olhando pra trás, eu acho que aquele momento, em 2013, quando começam aquelas manifestações que dá início ao impeachment da Dilma, é um momento que não que o governo recua. Bom, naquele momento a gente recua ali, o aumento da passagem no Rio de Janeiro, mas novamente recua. E eu acho que é a primeira vez que eu lembro, desde aquela vez, que uma manifestação popular... Bom, eu vou botar como uma manifestação popular. Tem internet, é uma manifestação popular, mas assim, não a gente física, né, na rua. A gente não foi pra rua com faixas, bandeiras e cartazes, mas eu acho que foi a primeira vez, desde aquele momento, que o governo recua. Eu também acho. Até mesmo porque... Não é que eu acho. Eu tenho certeza, porque foi uma coisa tão fora do, digamos assim, do comum... que você mede, por exemplo, como que as pessoas gostaram, me acompanharam, que naquele dia, em um dia, eu passei a quantidade de seguidores do Lula. Eu tava com 11, eu acho que milhões e tudo, ou 12. A gente tem um grupo dos gays de direita, né? E uma das coisas que a gente conversou no grupo aquele dia foi que, claro que você já era relevante na direita, mas você furou a bolha aquele dia. Não foi. E é muito legal quando um parlamentar de direita consegue dialogar e conversar com outros públicos. Eu também acho muito legal. E eu busco isso. De esquerda que vão falar que é fake news e tal, mas eu acho... igual a Haddad vai falar que foi... Mas assim, quem protege a esquerda vai proteger a esquerda. Eu acho que você conversou com o centro aquele dia, né? Vamos botar dessa forma, que você conseguiu conversar Eu acho que digo mais mais do que o centro. Eu acho que eu consegui atingir pessoas que não estavam ligadas sobre o que estava acontecendo. Pessoas apolíticas. Entendeu? Pessoas que não querem saber disso. Até mesmo porque eu luto por uma política que, se eu não te encher o saco, eu já sou o melhor político do mundo. Tipo, o brasileiro, o Brasil deixou de ser o país do futebol para ser o país da política. Tipo, tudo bem, você tem que focar realmente nas coisas que são importantes. Futebol também eu acho também que é importante. Poxa, quantidade de emprego, de renda que gera tudo nisso. Só que a gente não deixou de ser o país do futebol, o país da política, do tipo, nossa, nós estamos sendo referência na política. Não, é porque a nossa política tá uma merda e a gente tá focando nisso, senão a gente não vai ter país pra lutar, pra ter país pra poder ver futebol. Mas você sempre teve essa linguagem mais popular, assim. Mas é porque é minha, entendeu? Não, mano. Agora, eu vou trazer um dado aqui, eu que tô no TikTok, né? Tá.
tem aqueles haters de esquerda no TikTok, como a Andressa Cat, assim, que já pegaram muito você pra Cristo, vamos botar dessa forma, assim, pegar no seu pé. Sim. E eu fico imaginando como que é pra essas pessoas hoje, porque essas pessoas, assim, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você fica muito grande no TikTok, né, antes dessa ascensão meteórica, né? Então eu acho que você traz essa bagagem do popular, da linguagem, da linguagem de rede social. E o que a minha linguagem... Você acha que o TikTok te deu isso? Não, eu acho que ajudou, a plataforma ajudou muito, porque ela entrega também, eu acho, de uma forma bem diferente do Instagram, do Facebook, do Twitter. E o que eu acredito? Que a minha linguagem, ela é, digamos assim, comum, acessível, não por uma estratégia, mas porque eu acredito que a minha comunicação, se a pessoa não entende, não é falar de forma posturada. Você roteiriza? Que eu roteirizo, eu faço. Eu tô com inclusive um aqui, mas é segredo. Mas eu tô com todos os vídeos aqui, ó. Entendeu? Eu mesmo escrevo. Eu tô com um aqui que, enfim, não vou falar qual, mas o vídeo do INSS, por exemplo, foi daqui também. O vídeo do Pix também foi daqui também. Enfim, foi muita coisa que foi... Aqui, ó. O governo quer saber como você ganha e tal, que foi o meu vídeo do Pix. E eu fiz aqui, ó. Você vai guardando tudo no bloco de notas? No bloco de notas. Então, por isso que muitas vezes eu não sou tão reativo pra fazer os vídeos, porque eu vou juntando informações, entendeu? E o meu foco é convencer quem não concorda comigo. Então, mas isso eu sinto assim, é uma grande diferença. Por exemplo, o assunto chega, eu já reajo imediatamente, 1 minuto e meio ali e solto. Eu não tenho muito tempo pra refletir, muitas vezes eu até me arrependo, porque eu mudo de ideia, porque você ouve argumentos de seguidores. Mas você entrega, digamos assim, fresco. E você, em contrapartida, digere. Não, amigo. Mas assim, é a impressão que eu tenho, assim, porque você, por exemplo, o assunto sai. Cadê o vídeo do Nicolas? Ele não vem imediatamente. Eu sinto que você tem um tempo de digerir o assunto. Com certeza. Até mesmo porque você corre um risco muito grande de ser reativo. E você também corre um risco de você não ter todas as informações. Por exemplo, o vídeo do INSS, eu segurei, porque eu tava coletando informações e tudo. E aí, na segunda-feira, quando eu ia gravar, saiu a Daniela Lima falando que com a questão dos consignados poderia... tinha uma movimentação de 90 bi. Então, se for uma informação nova, foi uma bomba. Então... Que todo mundo usa pra falar que a parte que é fake news. Exatamente. Né? Joga na tua cara que essa informação é verídica. Poxa, quem deu essa informação foi o Globo News. E se vocês falam que fake news é crime, então a Daniela Lima é criminosa. Porque o que eu disse foi... Isso pode chegar até 90 bilhões que foram movimentados, e eu não sei quanto que pode ser, mas 90 bilhões de reais, gente. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, enfim, o que eu sinto a minha linguagem, minha comunicação é muito voltada para as pessoas que muitas vezes não concordam, ou pessoas, tipo assim, que já não concordam comigo, porque eu vou ficar pregando para convertido, não faz sentido. Claro. E bom, vamos continuar nas nossas polêmicas. Quando teve a eleição do Hugo Mota, eu vi que uma grande parte da direita ficou muito chateada com aquilo, que era um cara de centro. E na ocasião eu vi uma entrevista sua falando que foi um consenso do partido. Como que é passado pra vocês essas informações quando vai ter esse tipo de votação? Do tipo, olha, a gente vai nessa direção. E caso você queira ir contra o partido, você fala, gente, eu não curti isso aqui, eu não concordo. Como funciona isso? Vamos lá, vamos colocar assim, 2 instituições. Que é Bolsonaro e PL, ok? Então o PL ele dá as orientações de partido para as votações. Então toda votação que tem, ele dá a orientação do partido, se é sim ou não. E aí tem a orientação do PL, a orientação da oposição e a orientação da minoria, que ambos são formados por pessoas de direita, ok? E aí... Vocês são livres ou existe uma pressão? Não, nós temos essa liberdade, mas é claro que você tem que estar de acordo com aquilo que é principiológico, aquilo com os nossos valores, as morais. Então, assim, eu não vou votar para aumento de imposto, entendeu? Eu não vou votar para poder, enfim, fazer algo a respeito do contrário à vida e tudo. Então... a gente fica sempre atento nisso e o PL tende sempre a dar essa orientação. E tem algumas coisas que divergem, é natural. E aí, muitas vezes eu vejo que talvez o PL orientou algo, eu voto contrário, enfim. Se eu vejo que aquilo é muito não é uma questão com o partido ou com o grupo em si. Não, é uma questão de valores. Isso não te indispõe? Não indispõe. Até hoje, zero em disposição com o PL e tudo. E tem o Bolsonaro, que é a figura aqui, nas questões, digamos assim, extremamente...
caras pra gente, como por exemplo a questão da anistia, quem vai ser o presidente da Câmara, o Bolsonaro tem um papel muito grande nisso. Então eu não posso simplesmente falar assim, o Bolsonaro indicou isso, o PL indicou isso, mas eu vou aqui. Até mesmo porque... É uma discussão dentro da direita que eu até coloquei aqui, se existe direita sem Bolsonaro. A gente tá nessa discussão, né? Sim. E as pessoas escrevem muito nos comentários, não existe direita sem Bolsonaro. Então, é porque quem falou isso foi o Olavo, só que a galera vê o tweet depois que eles esqueceram. Isso foi uma crítica do Olavo. Posso até pegar aqui o tweet pra... Mas enfim, deixa eu só dar um passo atrás pra depois a gente entrar nisso. Então, nessa questão da presidência do Congresso, por exemplo, da Câmara, foi dado essa, digamos, determinação de votar no Hugo Mota. E o que eu falei, peraí, eu não sou bobo. Existe gente que nem um bando de corvo, né, que fica em cima de você esperando você cometer algum deslize pra poder te acusar de traidor, não sei o quê. Eu falei, cara, eu votaria naturalmente no Marcel mesmo, porque eu acho que eu tenho mais similaridade de ideia dele, um trabalho legal. Mas como foi orientado nisso... Não, ele não tinha chance dele. Não tinha chance, mas... o Bolsonaro também competiu também anteriormente de presidentes da casa e também não tinha chance, mas era o momento que, poxa, ele alimentou todo mundo, entendeu? No sentido de foi uma plataforma para ele boa e eu valorizo isso. E o que eu quero dizer é que, olha só o meu estado, você fica numa saia justa, né? De que se você vota contrário à orientação de Bolsonaro, você é um traidor. Porque senão vai que corre o risco da anistia. E aberto o voto, né? Exatamente. Vai que você, por exemplo... Não, é fechado o voto. Então não tem como saber quem não você tem votou. Como saber, mas eu falei que eu votei no Hugo Mota e de fato votei no Hugo Mota. E o que acontece? Quando você tem esse tipo de caso, você percebe que se eu voto no Marcel Van Hatten, eu sou traidor, e se talvez a anistia não passa, a culpa é minha. E se eu voto no Hugo Mota, corre o risco, por exemplo, de passar a anistia e eu falar, ainda bem que eu votei no Hugo Mota. Mas se não passar, só para finalizar esse ponto, mas se não passar, como não tá passando agora... A moeda de troca? Porque assim, o que ficou pra nós, enquanto público, pra nós que não estamos nos bastidores, ficou aquela ideia de... ele, né, direita e esquerda se uniram para eleger o Hugo Mota. Foi isso que ficou pra nós. Então, qual que é diria que a maior pauta da esquerda hoje? Regulamentação de rede social. Qual que é a maior pauta da direita hoje? A anistia. Sim. Então, assim, pra mim, pelo menos, como observador de fora, fica a impressão que a moeda de troca da direita foi anistia e a da esquerda foi regulamentação. Não, aí que tá, eu não fiz parte dessas negociações do que viria com a vinda do meu voto pro Hugo Mota. Eu não fiz. Só que o que muitas vezes cria é, tipo, o clima do tipo, se você votar contra, não vai passar anistia, não vai passar anistia. Só que a anistia até agora não passou. E aí? Exatamente. Ontem, por exemplo, o André Fernandes fez um discurso dizendo, nós estamos se sentindo enganados. Porque IOF ia derrubar, não derrubou. A anistia também, nada até agora. Só aumento de custo, nada para poder redução de custo. Então acaba que, tipo assim, você fica numa enroscada e óbvio, tem um monte de gente querendo só me esperar pra poder, tipo, sai então do partido, ou você é anti-bolsonarista, amigo. Agora, por exemplo, teve Trump e Elon Musk brigando publicamente. E o meu Twitter, eu sigo muita gente lá de fora, todo mundo lidou de forma natural e madura do tipo, cara, você pode estar do lado do Trump, mas entender o lado do Elon Musk. E você pode estar do lado do Elon Musk e entender o lado do Trump. Você pode pegar o que serve pra você daquilo. Só, cara, tem uma galera patota do Twitter que não entende isso. Eles são, assim, completamente... Acha que um quer tomar o espaço do outro, etc. E tudo que você tem que falar. Cara, eu não sou comentarista político. Eu falo sobre o que eu quiser. Eu sou deputado. Então eu posso e falo sobre o que eu quiser. Cara, de uma minoria, dessa galerinha do Twitter, assim, mas quando eu olho pro mundo real, aí eu esqueço. Falo, cara, isso aqui é só aqui. Entendeu? Os caras... Enfim. É uma bolha de internet, né? Não, a bolha da bolha, uma coisa inacreditável, assim. Tem coisas que os caras falam que eu falo, velho, isso aqui não faz sentido. Isso aqui não faz sentido. Só que eles juram piamente que... Não, mandavam pra mim, assim, a separação da Virgínia, uma cortina de fumaça pra gente parar de falar do INSS. Eu falei, gente, calma. Calma, assim, que o governo não fez um acordo com a Virgínia pra ela separar, pra eles parar de falar do INSS. Sim, calma. Eles podem ter utilizado isso como, ok, pode, mas achar que, tipo assim, que tudo... É porque os caras, muitas vezes, jogam, que o pessoal fica brincando, do xadrez 4D, 5D, que, poxa, cara, não, pra você ter ideia, esses mesmos perfis e tal, tudo mais, eles ficavam falando, tipo assim, que eu impulsionei o meu vídeo do Pix.